IRS reduzido, IMT eliminado, Imposto de Selo eliminado e sem necessidade de entrada inicial. Quais é que são as novidades trazidas pelo novo governo em Portugal? Vamos falar acerca disso. O novo governo tomou posse no dia 2 de abril e pouco mais de um mês depois, no dia 10 de maio, veio apresentar o programa Construir Portugal após ver chumbada a revogação de algumas das medidas do programa Mais Habitação do executivo anterior. Este programa conta com 30 medidas e divide-se em 6 categorias. Essas categorias são incentivar a oferta através da disponibilização de imóveis e da redução de custos, promover a habitação pública, devolver a confiança no arrendamento, simplificar a legislação, promover a habitação jovem e garantir a acessibilidade na habitação. Estes são os 6 capítulos, mas hoje aquilo que nós vamos falar é de habitação e de imobiliário, mais especificamente da habitação para os jovens. Ora então, no dia 23 de maio, o Conselho de Ministros reuniu-se e aprovou um decreto-lei que vem trazer uma série de medidas para ajudar os jovens em Portugal. Quais é que são estas medidas então? Em primeiro lugar, vamos a impostos. Há 2 grandes impostos relacionados com a aquisição de imóvel. São eles o IMT e o Imposto de Selo. O que acontece é que este governo vai implementar a isenção de IMT e de Imposto de Selo, com algumas condições, claro. São elas as seguintes. Em primeiro lugar, o adquirente do imóvel tem que ter menos de 35 anos. E em segundo lugar, tem que ser para a compra da primeira aquisição. Em terceiro lugar, essa compra tem que ser para um imóvel que se insira até ao 4º escalão. Isto é, o imóvel tem que custar abaixo de 316.272 euros. No entanto, se o imóvel custar entre 316.272 euros e 633.453 euros, vai-se aplicar uma taxa marginal de 8% para o valor que está entre estes 2 valores que eu acabei de mencionar. Os primeiros 316.272 euros não pagam qualquer IMT. Em segundo lugar, vamos ao Imposto de Selo. Para os jovens até aos 35 anos de idade, vai existir também a isenção do Imposto de Selo. Isto, mais uma vez, nos imóveis até ao 4º escalão, ou seja, até aos 316.272 euros. Para imóveis acima deste valor, vai continuar a aplicar-se a taxa normal do Imposto de Selo de 0,8%. Esta poupança que respeita a IMT e Imposto de Selo pode variar entre os 5.578 euros e entre os 14.686 euros, o que significa uma grande poupança no bolso dos jovens portugueses na aquisição da sua primeira imóvel. Em terceiro lugar, temos outros impostos e taxas, mais especificamente os emolumentos de registro predial. É verdade, para além daquilo que já falámos, o Governo vai implementar a isenção do pagamento de emolumentos de registro predial a imóveis comprados até ao 4º escalão, mais uma vez, e para transmissões intervivos e a título oneroso. Significa que isto não se aplica, por exemplo, a doações ou a heranças. Por quarto, uma medida que tem causado alguma polémica é a garantia pública para a compra da primeira casa. Aquilo que vai acontecer, no fundo, é que o Estado vai criar uma garantia que vai conceder às instituições de crédito e significa que as instituições de crédito vão poder financiar a 100% a compra do primeiro imóvel. No entanto, têm que estar preenchidos de forma cumulativa os seguintes requisitos. Será necessário que o adquirente tenha entre 18 e 35 anos de idade e domicílio fiscal em Portugal. Os rendimentos não podem ultrapassar o 8º escalão de IRS. Não pode ser proprietário de um prédio urbano ou fração autónoma de prédio urbano. Não pode nunca ter usufruído desta garantia anteriormente. O valor da transação não pode exceder os 450.000 euros e, por fim, o valor que o Estado vai emprestar para esta garantia não pode ultrapassar os 15% do valor da transação. E sim, esta medida soma-se às 2 anteriores, o que significa que os jovens abaixo de 35 anos, quando comprarem um imóvel que se insira nestes critérios, não vão ter praticamente custos nenhuns com a entrada da compra do imóvel. Em seguida vamos falar de arrendamento e do programa Porta 65. É um programa que já existia e que visa ajudar os jovens na acessibilidade ao arrendamento. Só que aquilo que acontecia é que era praticamente impossível aceder a este programa. Porquê? O valor máximo de uma renda para aceder a este programa não era realista e não estava em conformidade com aquilo que é o mercado atual imobiliário. Vamos supor que, por exemplo, no Porto, para acedermos a uma renda de um T0 ou de um T1 e para termos acesso ao Porta 65, o valor dessa renda teria que ser, por exemplo, 500 ou 600 euros. Não estamos agora aqui a dar números específicos, mas no fundo a realidade era esta. Ora, é fácil de perceber que hoje em dia o valor de uma renda para um T0 ou um T1 está completamente desfasado desta tabela que existia. E, portanto, aquilo que o Governo decidiu fazer foi acabar com este limite de rendas para aceder ao programa. Em seguida, também tornou mais fácil aceder a este programa. De que forma? Antigamente, aquilo que acontecia era que tinha que se mostrar ou a declaração de IRS, nota de liquidação, ou então apresentar os recibos de vencimento dos últimos 6 meses. Neste momento, basta apresentar os recibos de vencimento dos últimos 3 meses. Outra das formas em que eles vão facilitar o acesso a este programa é através da inversão do processo de candidatura. Aquilo que acontecia antigamente era que para alguém se candidatar a este programa, em primeiro lugar teria que arranjar o imóvel, teria que ter o contrato de arrendamento e só depois é que podia pedir o acesso a este apoio. E aquilo que vai acontecer agora é exatamente o contrário e que na verdade é aquilo que faz muito mais sentido. Ou seja, o jovem candidata-se,
tem a resposta, sabe qual é que é o valor que lhe vai ser emprestado para o tipo de imóvel que ele procura e depois pode ir procurar e trazer um contrato de arrendamento. E depois vai haver um sistema de ciclo mensal em que a seriação dos candidatos vai ser feita com base no rendimento do agregado familiar. Isto vai garantir que aqueles que necessitam mais tenham o apoio em primeiro lugar. Por fim, e apesar de sabermos que esta medida não está relacionada com o IRS, com certeza que também terá influência no mercado imobiliário e na habitação para os jovens. Para jovens que tenham idades abaixo dos 35 anos e que estejam inseridos no escalão de IRS abaixo do 8º, ou seja, todos os escalões excetuando o último, esses jovens vão passar apenas a pagar 1/3 do IRS comparativamente às tabelas anteriores. Esta medida só vai entrar em vigor no início de 2025, mas pode representar uma diferença brutal. Nós depois vamos colocar aqui uma tabela com alguns exemplos disso, mas a poupança para um casal pode ir, por exemplo, até aos 5.000 euros por ano ou até ultrapassar esse valor e, portanto, é uma medida também significativa. As medidas de habitação vão entrar em vigor no dia 1 de agosto e nós queremos que vocês nos digam qual é que acham que vai ser o impacto destas medidas na vida dos jovens e no mercado imobiliário no geral. Deixem a vossa opinião nos comentários porque nós estamos interessados em saber o que é que vocês acham. O pagamento de impostos, o valor de entrada e o financiamento bancário sem dúvida que são pontos importantes na compra de um imóvel. No entanto, não são todos. Ao longo dos últimos 3 meses, a nossa equipa tem estado a preparar um guia para compradores acerca de como comprar imóveis. São cerca de 17 pontos ao longo de 37 páginas e que abrangem uma série de assuntos, como por exemplo negociação, em que vos damos 12 dicas acerca de como negociar o preço de um imóvel. Ou, por exemplo, 26 perguntas que deve fazer ao proprietário do imóvel quando vai adquirir esse imóvel. Nós temos estado a partilhar este guia com a nossa comunidade no Instagram, portanto, conseguem encontrar o link na descrição deste vídeo ou no cabeçalho do nosso canal do YouTube, numa série de sítios. Vão até lá, nós estamos a dar o guia de forma gratuita e com certeza que assim ficarão bonitos quando decidirem comprar o vosso imóvel. Vemo-nos no próximo vídeo.